Heinz Kohut foi um neurologista e psicanalista austríaco nascido em 1913 e falecido em 1981. Durante a Segunda Guerra, ele emigrou para a Inglaterra e pouco depois para os Estados Unidos, onde passou a maior parte da sua vida profissional. Em 1971, Kohut substituiu o ego da teoria freudiana pelo conceito de self em seu livro A Análise do Self. Assim como Klein e Mahler, Kohut também considera que a relação entre o bebê e a figura materna é a chave para o entendimento do desenvolvimento futuro do indivíduo. É a partir dessa relação que o self, ou seja, o universo psicológico do indivíduo, evolui de uma imagem vaga e indiferenciada para uma identidade individual clara e precisa. Isso quer dizer que, para Kohut, é a capacidade humana de se relacionar com os outros que está no núcleo da personalidade, e não as pulsões inatas, como defendia Freud. O bebê precisa que a figura materna satisfaça tanto suas necessidades físicas, como a nutrição e o sono, quanto suas necessidades psicológicas, como o desejo por atenção e carinho. As formas pelas quais a figura materna trata o bebê influenciam o desenvolvimento futuro de sua personalidade. Através de um processo chamado de interação empática, o bebê internaliza as respostas emocionais que a figura materna oferece aos seus comportamentos. Coisas como orgulho, vergonha, culpa, inveja e outras atitudes da mãe em relação ao bebê se tornam os tijolos que ele usará como material de base para a construção de sua própria personalidade. O self é o centro do universo psicológico do indivíduo. Ele unifica e dá consistência às experiências da pessoa no mundo, permanecendo relativamente estável ao longo do tempo. O self formata as maneiras pelas quais a criança se relacionará com os pais e como outras pessoas lhe são significativas. Os bebês, segundo Kohut, são naturalmente narcisistas. Eles são autocentrados e se importam exclusivamente com o próprio bem-estar, desejando ser admirados pelo que são e pelo que fazem. O self do bebê cristaliza-se em torno de duas necessidades: a necessidade de exibição e a necessidade de construir uma imagem idealizada dos pais. O self exibicionista se estabelece quando o bebê se relaciona com um adulto que demonstra aprovação em relação aos seus comportamentos. Então, o bebê forma uma autoimagem inicial a partir de mensagens como: se os outros me acham perfeito, então eu sou perfeito. Já a imagem idealizada que o bebê constrói sobre os pais faz certa oposição ao self exibicionista. Afinal, se os pais também são perfeitos, isso significa que o bebê não é o único ser perfeito. Mas a idealização dos pais também satisfaz uma necessidade narcisista, pois a criança passa a pensar: se vocês são perfeitos, eu também sou, pois sou parte de vocês. Mas o self exibicionista e a imagem idealizada dos pais devem se modificar na medida em que a criança se desenvolve. A grandiosidade do self deve dar lugar a uma visão realista de si mesmo, embora o indivíduo continue a ver pontos positivos em sua própria personalidade. A imagem idealizada dos pais, por sua vez, deve também se transformar em uma imagem realista. Se o self exibicionista e a idealização dos pais não se modificarem, isso resultará em uma personalidade adulta patologicamente narcisista. O indivíduo permanecerá autocentrado e verá o resto do mundo como uma audiência que deve admirá-lo.